Finalizar esse capítulo hoje, capítulo 14, meus irmãos. Quem puder abrir a Sagrada Escritura. Irmãos, bendito Deus, estou muito contente, meus irmãos, que acho que a irmã Andressa estava aí, né, semana passada. Sim, irmão. Sim. E a irmã lembra, né, da semana passada que Deus deu da irmã chamar o hino de jovens, né? Eu acho que era o hino 446, irmã? Irmão, agora eu não lembro. Eu acho que é o 446. Eu não lembro, irmão, mas era um hino de jovens. Deixa eu até procurar aqui, irmãos. E eu conversando com o irmão pelo WhatsApp, irmãos. Aqui, 446. 446, irmã. Eu conversando com o irmão no WhatsApp, né? E pra gente ver como que Deus é bom, né? Como que Deus ele trabalha, né? Com a irmandade, né? Ainda que online, irmãos. Mas o mesmo Senhor que trabalha aqui, trabalha lá, trabalha em qualquer lugar, né? E esse irmão falou assim: irmão do céu, quando eu li aquela parte, né? Do hino, né? Que fala: se vier o tentador, né? Se vier o tentador com ofertas vos tentar, né? Incitando-vos a males cometer. Aí ele falou assim: irmão, naquele momento eu estava passando uma parte e naquele momento eu senti que o Senhor me libertou. Glória a Deus. Então, senti de passar aí pros irmãos, né? Pra gente ver como que tudo que nós fazemos, né, em comunhão, o Senhor tem os seus meios de operar, né? E também, um outro irmão conversando comigo também essa semana, estávamos falando sobre o encontro bíblico, né? Ele falou: irmão do céu, eu estava buscando uma parte, fui até na igreja, o senhor não tinha falado nada. Aí pensei assim: vou assistir o encontro bíblico. Aí acho que ainda tá... os irmãos devem estar reunidos ainda, né? Porque vai até quase 10 horas aí. E aí esse irmão, né? A hora que nós estávamos falando sobre Abraão, né? Sobre essa separação de Ló e Abraão, né? Então ele falou assim: irmãos, meu Deus do céu, olha, Deus falou muito com a minha alma nessa parte aí. E nós estamos contentes, né, irmãos? Todos nós que estamos reunidos aqui, nós sabemos o poder que um conselho, né, uma palavrinha que seja, como que ela tem poder na nossa vida como cristão, né? Então, é uma alegria pra gente saber que nós estamos reunidos aqui, mas que o Senhor está junto conosco, né? Fazendo esses movimentos também. Glória ao nome do Senhor. Então vamos abrir aí, né, em Gênesis 14, mas vamos fazer uma recapitulação do que nós aprendemos na semana passada, né, irmãos? Então na semana passada a gente viu que Abrão ele volta do Egito, né? Os irmãos que estavam presentes aí nos demais encontros bíblicos, a gente viu que Abrão foi lá pro Egito, não deu nada certo lá no Egito, né? Parece que algumas coisas ali aconteceram errado, né? É normal de qualquer servo de Deus, né? São erros e acertos, né? Nós às vezes fazemos coisas precipitadas, né? Fazemos coisas que talvez não era para ser feito. E aí nós acabamos colhendo algumas consequências, né? Mas Deus, que é o Deus sabedor de tudo, e é um Deus que, mesmo do momento mal, né? Deus consegue converter em bem. Então Deus, nesse momento em que deu tudo errado aí no Egito, Deus fez com que Abrão tivesse alguma certa vantagem, né? Ele recebeu muitas riquezas lá, né? E daí ele teve que voltar do Egito, porque o negócio não estava muito bom lá, né, irmãos? Então ele voltou do Egito, e quando ele volta do Egito, ele se fixa numa região, né? Lembra que nós
vimos lá, né, a região que Ló estava, que Ló escolheu, e a região que Abrão escolheu, né? Eu vou até colocar aqui, irmãos, para os irmãos verem, talvez os irmãos que não estavam presentes semana passada, né? Aí podem ver como que era lá, né? Então vamos pegar aqui uma imagem. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Então essa é a região que Abraão estava, onde eu estou circulando aí de vermelho, né? É a região que Abraão estava. Então essa é a região que a Bíblia chama ali de Banda do Sul, né? Então, Banda do Sul. Então, essa é a região. Então, os irmãos veem que aqui é mais árido, né? A região que Abrão estava. E ali ao norte, né? Ao norte, toda a região que vai para lá, né? A oeste, leste, é a região que Ló escolheu. Então, os irmãos veem que essa região ela já tem um pouco mais de verde, né? Um pouco mais de vegetação. E foi isso que cresceu os olhos de Ló, né? Semana passada, lembra que nós consideramos aí a passagem que falava da briga, né? Que teve ali de uma contenda entre Abrão e Ló, entre os empregados de Abrão, os empregados de Ló, né? Toda aquela confusão lá que teve. E aí, então, Ló acabou se separando e foi para a região de Sodoma, né? Glória a Deus. Então, nós vimos que a ordem de Deus era para Abrão largar a parentela e largar toda a sua terra, né? Mas Abrão deu aquele seu jeitinho brasileiro e levou um dos seus parentes juntos, né? Mas aí chegou um momento em que o Senhor permitiu essa contenda e então Ló foi para essa região, né? Então Ló foi todo para essa região aí e Abrão ficou em outra região aqui na Banda do Sul, né? Então esse foi o contexto da semana passada. Aí hoje nós vamos fazer uma recapitulação, a recapitulação do capítulo. Vamos fazer um resumo, né? Na verdade, fazer um resumo do que nós vamos aprender nessa semana, né? Então, nós vamos aprender aí no capítulo 14, do 1 até o 11, nós vamos ver uma guerra que houve entre Abrão, 14, do 1 até o 11, que nós vamos ver aí resumidamente. Então, houve uma guerra, né, entre os reis daquela região, né? Toda a região ali aonde Abrão estava morando e Ló estava morando. Então, um rei contra o outro, né, brigaram. A gente vai ver o motivo dessa confusão, dessa briga aí, né? E depois, então, em Gênesis 14, daí nós vamos do 12 até o 17, nós vamos ver que Ló, ele é raptado, né? Ele é raptado, sequestrado, né? Bem assim dizer, como cativo ou como escravo desses reis aí que estavam brigando, que estavam guerreando aí. Então Ló sofreu essa fatídica reação aí por parte dos reis. Ele foi raptado da sua família e foi levado como escravo. E aí depois em Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 até, deixa eu ver na minha Bíblia aqui, até o 24, né? Aí nós vamos aprender um pouquinho sobre Melquisedeque. Esse personagem tão enigmático na Bíblia, né? Que existem tantas discussões sobre quem é Melquisedeque, quem foi Melquisedeque, né? E eu vou colocar aqui para os irmãos as posições que existem, né? As interpretações que existem acerca
desse personagem, né? Lembrando que foi essa proposta que nós fizemos desde o começo, né, meus irmãos? Para que quando fosse algo, né, talvez meio difícil de entender na escritura, a gente ia colocar aí as interpretações possíveis, né, que temos das coisas. Assim nós fizemos em Gênesis 6, fizemos em Gênesis 10, em 11, né, e por aí vai, né. Então, esse é o resumo, né. Então, hoje eu fiz o resumo dessa forma, irmãos, porque tá meio corrido essa semana e tô mexendo com gesso aqui em casa, então os irmãos sabem como é, né? Então, eu fiz esse resuminho. Eu sei que tem muitos irmãos que tiram o print aí, né? Que copiam. Então, esse é o resumo. Deixa eu até colocar lá em cima, lá. Vamos começar então, capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 até o 3, tá, irmãos? Daí nós vamos fazer igual nós estamos fazendo sempre. Eu vou começar lendo. Aí se algum irmão, né, puder ajudar nós na leitura aí a hora que eu solicitar, se os irmãos puderem levantar a mãozinha aí, tá bom, irmãos? Poucos versículos, não precisam ficar acanhados, tá? Então vamos lá. Gênesis 14, versículos 1 até o 3, né? Vamos então. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Então, irmãos, isso que aconteceu aqui foram essas guerras, né? E nós vamos entender o porquê que eles começaram a guerrear. Então, vou voltar lá para aquela tela. Então, nós temos aqui essa região, né, que provavelmente essa é a região que estava esses reis aqui, né? Então, irmãos, o que aconteceu, né? Os reis, existiam vários reis. Na época, Israel, né, ainda não era uma nação, né? Estamos falando de Abrão, né? Lembrando que Abrão foi o pai da nação de Israel, né? Por meio do seu filho. Então, toda essa região aqui ainda não se chamava Israel, né? Era a região que se chamava Canaã, né? Então, toda essa região aqui, irmãos, era a região de Canaã, né? Então, nós temos o Egito, né? Que vai aqui até essa parte, né? Depois temos a Arábia Saudita, que aqui antigamente era outros povos aqui, né? Temos aqui a região do Iraque, que vai ser a região da Babilônia. Deixa eu colocar aqui, vai ser a região da Babilônia, toda essa região. E aqui a região da Pérsia, né? Que é a região do Irã. Só para os irmãos, né, se situarem aí, né? E então essa região de Canaã, ela existiam outros reis, né, que tomavam conta ali, porque eram povos, né, que moravam ali. E aí o que acontece, irmãos? Esses reis que estavam nessa região de Canaã, existiam alguns reis que se davam bem, né, e outros reis que eram de umas cidades, né, um pouco às vezes mais distantes, eram de cidades que não se davam muito bem com outros reis, né, devido ao pensamento, devido à filosofia de vida e tudo mais. E aí os reis começaram a brigar um contra o outro, né? E lembrando, irmãos, que aí a Bíblia vai falar reis, né? Mas eram, por assim dizer, era como se fossem chefes de clã, né? Como se fossem chefes de uma tribo, né?
Porque não eram reinos enormes, né, naquela época, né? Eram povos menores, né? Cidades eram menores. Não é igual hoje, né? Com cidades de 1 milhão de habitantes, né? Cidade de 800, 900 mil habitantes. Não era a realidade de antigamente. Então eram cidades pequenas, né? No máximo as cidades maiores aí tinham 20 mil habitantes, né? Então não eram a mesma população, o mesmo tamanho da população que nós temos hoje, né? Lembrando que nós estamos falando do período de Abrão, né? Então é muitos mil anos atrás, né? Dá lá os seus quase 4.500 anos atrás, né? Então o que aconteceu? Esses reis, né? Então foi o rei de Sinear. Então foi o rei de Sinear. O rei de Sinear, conforme o versículo 1, né? Aí, que era o Anrafel, né? Uns nomes difíceis, né, meus irmãos? Vamos lá. Arioque, que era o rei de Elazar. Rei de Elazar. E depois tinha Kedorlaomer. Kedorlaomer. Ó, irmãos, quem tiver filho pode colocar esses nomes aí que são bíblicos, hein? Vamos lá. Rei de Elão. Rei de Elão. E depois Tidal, que era rei de Goim. Então, esses eram os reis que estavam de um lado da guerra. Agora, vamos ver contra quem que eles estavam guerreando, né? Aí eles fizeram guerra com Bera, que era o rei de Sodoma. E aí tem Birza, né? Birza, que era rei de Gomorra. E aí nós vamos ter Sinabe, Semeber e Sinabe, rei de Adimá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Então não vai falar o nome dele aqui, né? Do rei de Bela. Mas então temos Sinabe, que era rei de Adimá. Então Adimá era uma cidade próxima de Gomorra, né? E depois temos aqui Semeber, que era o rei de Zeboim, que era outra cidade que ficava perto de Sodoma. E aí temos essa cidade aqui que é Bela, que era chamada de Bela e depois foi chamada de Zoar, né? Depois os irmãos guardem o nome dessa cidade, que nós vamos aprender lá no capítulo 19, a gente vai entender a região estratégica que ela ficava, né? Então daí tinha essa cidade também, a cidade de Zoar, ou Bela, né? Como era chamada essa cidade. Essa cidade de Zoar, ela ficava mais na montanha, né? Então ela era uma cidade mais montanhosa. Todos esses reis aqui, eles quiseram lutar com essas cidades. Mas qual que era a briga, né? Vamos ver então capítulo 14, versículo 4. Olha o que diz aí. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer,
mas ao 13º ano rebelaram-se, né? Ou seja, esse rei aqui, ó, esse rei do nome difícil aqui, ó, Quedorlaomer, ele provavelmente ele era da cidade, né, da região ali de Elão, né, uma das cidades ali. Ele provavelmente ele era um dos mais poderosos. Podemos dizer ali que Elão era uma das cidades mais ricas ali da região. Então ele era um dos mais poderosos ali, influentes. Todos esses reis aqui, de Sinear, de Elazar, de Goim, todos eles viviam bajulando esse rei aqui. E bajulavam com dinheiro, né? Pagavam tributo, imposto, tudo para esse Quedorlaomer, que era o bambambam lá da época. E aí esse Quedorlaomer, o que ele fazia com as outras cidades também? Todas as cidades como Sodoma, Gomorra, Admá, né, Zeboim e Zoar, ele fazia com que essas cidades também pagassem tributos para eles, né? Pagassem lá as suas taxas, mas a custo do quê, né? Por quê? Porque eles falavam, olha, se vocês pagarem as taxas, pagarem para a gente aí um imposto, a gente vai proteger vocês, né? A gente não vai atacar vocês, não vai matar ninguém, né? Vocês vão poder viver em paz. Só que eles viveram isso por 12 anos. Então, 12 anos, tudo que as cidades aqui produziam, tinha que pagar para esse queridão aqui. E aí o que acontece? Chegou no 13º ano, a população já estava, provavelmente, né, já estava bem angustiada de ter que ficar pagando para outro reino, né, para outra cidade enriquecer. E aí, quando chegou no 13º, pensa, irmão, são 12 anos. 12 anos pagando tributos. Imagine os irmãos hoje, na situação, né, na vida que os irmãos estão. Chegar um país e fala bem assim, olha, o Brasil agora vai ter que pagar tanto de imposto para o país X, né? Vamos fazer de conta que isso está acontecendo. Embora a gente pague muito imposto aí para o nosso governo, né? Mas vamos supor que um outro país vem. Da onde que o nosso governo vai tirar dinheiro para pagar o imposto? Ele vai tirar dinheiro da população. E como que ele vai tirar dinheiro da população? Vai aumentar o valor dos produtos, né? Então, por exemplo, o arroz, né, vai lá para os seus 35, 40 reais, né? O leite vai de quase 5, vai lá para os 7, 8 reais. Imagine a vida, né, da população 12 anos vivendo nessa situação, devido ao imposto que tinham que pagar ali para esse Quedorlaomer aí, que era da região de Elão. Imagine, a população se revoltou, os governantes se revoltaram, chegou no 13º ano, não vamos pagar para vocês. E aí, o que fala aqui? Vamos para o versículo 5. Então vamos lá, do 5 até o 9. Diz assim: E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Uzins em Ão, e aos Emins em Savé, Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazontamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar.
e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ou seja, irmãos, pense bem, eles, para poder intimidar, né, essas cidades que estavam pagando imposto alto, eles foram lá na região e começaram a dizimar todos os povos, né, matando sem dó, acabando com tudo, irmãos. Olha para a gente ver a crueldade das pessoas. E aí começaram a matar todo mundo. Quando esses reis aqui, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, viram que os próximos reinos a serem atacados eram o deles, né? Eles já falaram, não, ou a gente vai atacar, ou a gente morre. Então vamos atacar, né? Vamos colocar todo mundo de alerta aí, vamos atacar esse povo aí, que esse povo tá folgado, eles estão querendo nos dizimar. E aí foi então, esses 5 reis aqui foram lutar contra esses 4. Só que o que acontece, irmão? Esses 4 reis, eles eram reis mais poderosos. Eram reis mais... tinham uma tecnologia da época mais avançada. Armamentos melhores. E esses 5 reis aqui tinham... eles já estavam ruins de orçamento, porque tudo tinham que pagar ali, né? Para eles. Então pense... Para eles poderem ganhar, era meio difícil, né? Então, vamos ler os próximos versículos aí. Então, vamos lá, versículo 10, né? 10 e 11. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Então, o que aconteceu? Deixa eu apagar aqui, eu vou escrever mais algumas coisas aqui. Então, o que aconteceu, irmãos? Olha para a gente ver. Aquele ditado que fala, né? A alegria de pobre dura pouco. Pense bem. Os 5 reis, eles estavam já ruim nos seus orçamentos, com armamentos horríveis, mas pensaram, ou a gente ataca e tenta, né, vencer, ou a gente espera e vai ser dizimado. Então um deles falaram assim, vamos fazer então uma batalha lá no vale de Sidim, né? Então, no vale de Sidim. Esse vale, irmãos, é aquela região que eu mostrei para os irmãos ali, que era a região mais reta que tinha ali, né? Não a região montanhosa, mas a região mais reta. Então vamos fazer uma batalha ali naquele vale, né? Deixa eu ver se eu volto lá na figura, irmãos, para os irmãos verem. Aqui, né? Então era nessa região mais reta aqui, né? O vale de Sidim. Então tinha aqui essa região montanhosa e a região montanhosa para lá, né? E aqui os irmãos veem que é uma região mais plana, né? Que é o vale de Sidim, né? Esse que é o vale aí. Então, o que aconteceu? Eles foram para esse vale de Sidim e começaram a batalhar. Só que, irmãos, eles viram que os reinos lá, eles estavam em maior número, né? Com armamentos maiores. Então, o que eles fizeram? Não, a gente não vai conseguir vencer. Então, vamos para uma outra região do Vale de Sidim. Os irmãos veem que o vale era grande, né? Então, eles foram numa região do vale ali, do Vale de Sidim. Só que essa região, irmãos, estava cheio de poço, né? Pense bem, cheio de poço de betume. Então, a nossa tradução fala betume, né? Mas pode ser traduzida como piche,
Lembra quando nós estudamos sobre a Arca de Noé, né? É o mesmo material, né, que Noé usou lá para betumar a arca, né, para poder tampar as frestas, né? Então era um piche. Então pense, irmãos, eles tentaram lutar, não conseguiram, foram tentar se esconder num lugar, acabaram caindo nos poços. Pense, irmãos, tropeçando, caindo, né? Aí fala assim que o Vale de Sidim, no versículo 10, né, estava cheio de poço de betume, fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, né? Caíram nos poços ali de betume. Pense bem, irmãos. Imagine. Olha a situação. Caíram lá, ficaram ali presos, tentando, né? O piche é grudento, né? Tentando escapar, tentando sair. E os demais, né? Isso de Sodoma e Gomorra. Os demais reis, né? Os outros 3 foram para os montes. Então, foram correndo lá para os montes, né? E aí, o que esses outros, os 4 reis lá, né? Os 4 reis fizeram? Foram lá para Sodoma e Gomorra, que eram as maiores cidades ali, né? Sodoma e Gomorra, e pegaram toda a fazenda. Lembrando que nós já estudamos aqui, né? Quando a Bíblia vai falar fazenda, né? É a palavra para riqueza, né? Não que eles foram lá, né? Num sítio, né? Numa fazenda lá e pegaram para eles. Não, aí estamos falando de riqueza. Então eles foram em Sodoma e Gomorra e levaram todas as riquezas que eles tinham. Tudo. E nisso, quem que eles levaram também? Vamos lá. Versículo 12 versículo 12. Quem que pode ler para nós? O versículo 12. Se tiver alguém aí que pode levantar a mãozinha. A irmã Andressa, pode ler para nós, irmã? Até onde, irmão? É só o 12 só. Também tomaram Ló, o que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e suas fazendas, e foram-se. Isso, irmã, Deus abençoe. Olha para a gente ver. Então, esses 4 reis foram para Sodoma e Gomorra, pegaram tudo que tinha lá e levaram as pessoas também. Por quê? Eles levavam as pessoas que moravam naquelas cidades, porque essas pessoas podiam servir como empregado, né? Como escravo deles. E aí eles chegaram lá e levaram Ló. Então, olha para a gente ver. Lembra, irmãos, que semana passada a gente viu que Ló, ele já tinha ficado um pouco soberbo, né? Porque ele já tinha enriquecido, né? Então o pasto era pequeno pro tanto de gado que eles tinham, tanto de rebanho que eles tinham, o pasto era pequeno. E aí isso fez com que ele, né, menosprezasse ali Abrão, né? E quando Abrão falou para ele: Ló, escolha o lugar onde você quer morar, que é o lugar que você escolher, eu escolho o outro local. Aí Ló, o que Ló fez? Não, ele foi espertão. Vou escolher a região que vai me dar mais lucro. E realmente, nós vimos na semana passada que Ló, ele ficou naquela região de Sodoma, enriqueceu ali, mais ainda, né? Enriqueceu ali, porque era uma região próspera. E aí depois ele acabou comprando um imóvel em Sodoma, né? Ele comprou um imóvel ali. Quando ele compra esse imóvel, então Ló não era qualquer um, né? Ló era alguém bem de vida, né? Bem abastado. E comprou ali numa região. Vamos dizer que Sodoma e Gomorra eram cidades metrópoles, né? Bem dizer assim, aqui no estado de São Paulo, como se fosse ali São Paulo, Campinas, né?
como se fossem essas regiões mais prósperas aqui, né? Como se fosse lá em Minas, em Belo Horizonte, no Paraná, Curitiba, como se fosse isso, né? E aí ele foi para a cidade grande, comprou o imóvel lá e começou a morar lá. Aí acontece essa guerra, os reis vão lá, toma toda a riqueza de Ló, toma toda a riqueza dele e leva ele cativo. Leva ele, faz um sequestro aí dele e leva ele então para a região. Aí vamos ler agora o versículo 13, né? O 13 até o 15. Vamos lá, diz assim: Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que ficava à esquerda de Damasco. Irmãos, veja bem, o que aconteceu? Toda a guerra que teve lá, alguém fugiu, né? Algum deles ali fugiu e foi contar para Abrão. Olha, Abrão, o seu sobrinho foi raptado. Ele foi levado cativo lá para a região, lá de Elão, né? Pelos reis ali que foram lutar, Kedorlaomer, né? Anrafel, né? Arioque, todos os outros reis ali. E agora, o que nós vamos fazer? Aí, Abrão, ele foi... Não, então tá bom. Eu vou resgatar o meu sobrinho. Quando ele foi para resgatar o sobrinho, ele não podia ir sozinho lá, né, irmãos? Ele ia morrer se ele fosse sozinho. Então ele convocou todos os seus empregados, todos. E os que tinham nascido na casa dele ali. Olha, irmãos, olha a quantidade que era. 318 homens. Pense bem. Irmãos, Abrão não era qualquer pessoa, não, né? Olha para a gente ver como que ele tinha, olha o quanto de empregados que ele tinha. 318 homens ele tinha. Então a gente costuma pensar que quando a gente ouve falar sobre Abrão, né? A gente pensa que ele era um Zé Ninguém ali. Como a gente viu desde o capítulo 12, né, nos encontros bíblicos passados, nós vimos que Abrão, ele tinha muita riqueza lá naquela cidade dele. Era uma cidade super próspera e Deus falou: larga tudo aí e vai para uma terra que eu vou mostrar ainda, né? E aí Abrão saiu com pouca coisa, mas veja, olha quanta coisa que ele acabou adquirindo, né? Então 318 homens ele tinha na sua casa. Então ele armou os seus criados, né? E foi atrás de Ló. Irmãos, 318 homens. Nós podemos, para armar todos eles, né? Não sabemos como que Abrão fez. Provavelmente comprou armamentos, né? Ou ele já tinha, mas para a Bíblia falar que ele armou naquele momento, então quer dizer que não tinha as armas, e aí ele foi, de alguma forma, comprou, emprestou, né? Provavelmente comprou devido à riqueza de Abrão. E armou esses 318. E vamos atrás. Vamos atrás de Ló e vamos resgatar Ló, né? Olha, Ló já tinha feito aquela desfeita com Abrão, né? Mas mesmo assim, Abrão foi lá e foi atrás do seu sobrinho, né? Que era Ló. E aí, veja bem, irmãos.
ele estava lá no Carvalhal de Manre, né? Eu acho que eu tenho até uma foto aqui, irmãos, do carvalho que eu mostrei na semana passada, né? Aqui. Esse é um carvalho, né? Esse daqui. Essa é uma árvore, um carvalho, né? Que é o carvalhal. Carvalhal era um lugar que tinha várias árvores dessa, né? Lembrando que é uma região mais desértica, é uma região que tem muito sol. Então, eles procuram um lugar que tem sombra fácil, né? Então, imagine, Abrão lá, chega uma pessoa e avisa ele. Na hora ele convocou todo mundo. Vamos para a guerra, vamos lá atrás deles. E aí no versículo 14, irmãos, fala bem assim que ele perseguiu até Dan, né? E depois fala que ele se dividiu, né, à noite e feriu e perseguiu todos os exércitos dos quatro reis até Damasco. Deixa eu mostrar aqui um outro mapa aqui para os irmãos. Ele saiu de toda essa região aqui e foi até mais ou menos aqui, atrás do exército, né? E depois ele foi para aqui, ó. Depois o exército começou a correr e eles perseguiram e foi até essa região mais ou menos aqui, que é onde fica Damasco, né? Na Síria. Então pense, irmãos, não foi algo do dia para a noite, né? Foram dias batalhando nessa guerra. E eles foram, e aí no versículo 16 vai falar assim: e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Olha o que eles tinham levado também. Os reis que estavam batalhando ali tinham levado também as mulheres e o povo. Todas essas pessoas eram levadas. Então pense, irmãos, esses reis aí, eles acabavam com a cidade. Todo mundo virava escravo. Todo mundo virava escravo. Então, Abrão ir lá e defender esse povo foi uma atitude nobre da parte de Abrão. E aí ele conseguiu resgatar tudo, irmãos. Olha, Abrão realmente foi um guerreiro, né? Ele conseguiu resgatar toda a riqueza que tinha sido roubada. Toda a riqueza, tanto de Sodoma quanto de Gomorra. E conseguiu resgatar tanto as mulheres quanto o povo que morava na cidade. Então, o exército de Abrão conseguiu essa feita. E aí no versículo 17 diz assim: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ou seja, quando Abrão estava voltando, então o rei de Sodoma saiu ao encontro e não acreditou naquilo. Como que Abrão, junto com seus criados, que nem eram de homens de guerra, né? Não eram soldados, conseguiram derrotar aquele rei, né? Aquele rei que era temido entre eles, né? E Abrão conseguiu isso. E aí é interessante, irmãos, né? Como que é essa história, né? Pense bem a coragem de Abrão. A coragem dele e a confiança em Deus, né? A confiança que Deus ia ajudar ele a resgatar o povo e a resgatar as mulheres, que muitas vezes essas mulheres elas eram tratadas como se fossem objetos, né? As mulheres que não eram não viravam escravas, elas viravam um símbolo, né, sexual para os homens.
Então muitas viravam ali prostitutas e tudo mais. Então pense, irmãos, pense a vida, né, de um povo que era conquistado, né? Então Abrão, pensando em tudo isso, ele foi atrás, confiou que Deus ia dar a vitória para ele e foi e conseguiu a vitória, né, com a ajuda do Senhor. E aí agora nós vamos entrar no versículo 18, que nós vamos falar aí sobre uma figura tão debatida aí, tão enigmática, que é Melquisedeque. Então vamos ler o versículo 18, deixa eu ver aqui, irmãos, 18, 19 e o 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos lá. Acho que os irmãos já ouviram falar ali sobre Melquisedeque, né? Já ouviu alguém falar sobre esse personagem enigmático aí, né? Que ele aparece do nada, né? Aparece ali na história de Abrão, e é interessante, irmãos, que ele aparece ali, e ali fala que Melquisedeque, ele era sacerdote do mesmo Deus que Abrão adorava, o mesmo Deus. Pense bem, irmãos, o mesmo Deus que Abrão adorava era o Deus que Melquisedeque adorava também. Então aí a gente já vê que existiam outros povos, né? Existiam outras pessoas ali que também adoravam ao mesmo Deus que Abrão adorava, né? Lembrando que Abrão veio de uma família idólatra, né? A gente aprendeu semana retrasada, né? Que Abrão veio de uma família idólatra, o pai de Abrão era bem idólatra, né? E ele teve que largar até a sua cultura, até os seus costumes, né? E então aparece Melquisedeque. Ele era o rei de uma cidade chamada Salém, né? Essa cidade Salém aqui, irmãos, é a mesma cidade que hoje se chama Jerusalém, né? Ela se chamava Salém antigamente, né? E depois que os israelitas conquistaram a cidade, né? Aí então ela passou a se chamar Jerusalém, né? Salém, ela significa paz, né? O nome Salém em hebraico, né? Significa paz. Então ele era rei de uma cidade que se chamava Paz, né? E aqui fala que quando Melquisedeque ficou sabendo de toda essa batalha aí que Abrão tinha ganho, ele levou pão e vinho para Abrão. E aqui fala que Melquisedeque, ele era sacerdote do mesmo Deus que Abrão adorava, do Deus Altíssimo. E aí Melquisedeque, ele abençoou Abrão e falou: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E aí ele fala: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ou seja, quem capacitou Abrão a vencer aquela batalha tão árdua foi Deus, né? Abrão, embora os 318 fosse bastante, né? Não era muito para a quantidade de 4 reis juntos, né? Mas mesmo assim ele conseguiu. Então veja bem, irmãos, se não é Deus operando na história ali, né? Se não é Deus ajudando Abrão. E aí, essa é a questão. Quem era essa pessoa? Quem era esse Melquisedeque? Mas por que a gente fica querendo saber? Por causa do Novo Testamento.
Vamos lá no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 7. Agora, os irmãos que quiserem ler, né? Hebreus, capítulo 7. Hebreus é o Novo Testamento, tá, irmãos? Hebreus, capítulo 7. Hebreus fica antes de Tiago, tá, irmãos? Depois de Filemon, né? Depois de Tito, de Timóteo, aí tem Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo do 1 até o 4. Quem que pode ler para nós? A irmã que tava, a irmã sente de ler ainda, irmã? Denilde, né? Posso ler? Pode. Hebreus capítulo 7, verso... Versículo 1 até o 4, irmã. Tá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente... Pega água pra mim. Saiu... Tá ouvindo? Tô ouvindo, irmã. Pode continuar. Tá. Parece que tinha saído. Deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. A luz está meio fraca aqui. Deus abençoe, irmã. Olha, então, olha essa leitura, irmãos. Que interessante o que o autor da epístola aqui aos Hebreus ele fala. Ele fala, né? Aí temos na nossa Bíblia da congregação tem um textuário, né? O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Por que nos interessa tanto esse personagem Melquisedeque? Porque os primeiros cristãos, eles falavam que Melquisedeque era a figura do sacerdócio de Cristo. Por quê? Vou contextualizar para os irmãos. Lá no passado, entre os judeus, só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi, né? Quando a gente chegar no livro de Êxodo, Números, aí a gente vai entender por que Deus escolheu a tribo de Levi para ser sacerdote, né? Mas então, para os judeus, só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. E Jesus, ele era da tribo de Judá. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E aí, quando os apóstolos falavam, não, Jesus é o nosso sacerdote. Jesus, ele é o sumo sacerdote, aquele que intercede entre nós e Deus. Aí os judeus falavam, nada a ver isso aí, até parece, esse Jesus aí de vocês, ele nasceu como judeu, mas ele era da tribo de Judá, e não da tribo de Levi. Como que vocês falam que ele é sacerdote? E aí os apóstolos também falavam, Jesus é o nosso rei. E aí os judeus falavam, nada a ver, isso daí não existe. Como que pode... para ser rei, a pessoa não pode ser rei e sacerdote, né? Lembrando que os judeus eles tinham esse costume. Quem era rei, quem era sacerdote, né? Então não tinha isso, né? Por exemplo, Davi foi rei, mas não foi sacerdote, né? Saul foi rei, mas não foi sacerdote, e por aí vai, né? Então para os judeus aquilo, quando ele falava assim, mas era rei... E Jesus é rei e é sacerdote, isso não existe. Isso não existe dentro da Bíblia, é isso que eles falavam. E aí o que os apóstolos faziam?
Quando eles iam responder os judeus, eles falavam assim: existe sim dentro da Bíblia. Lógico que existe. Ah, então mostra. Tá bom, vamos voltar lá na história de Abrão? Vocês não falam que vocês são filhos de Abrão? Então, vamos voltar lá na história de Abrão. O que acontece? Melquisedeque, ele era rei de Salém, mas ele também era sumo sacerdote. Ele era o sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. E aí os judeus não tinham como sair dessa, irmãos. Por quê? Se eles negassem que isso era verdade, eles tinham que rasgar a história de Abrão, né? E aí os judeus não podiam rasgar a história de Abrão, né? A história do patriarca deles, a história do povo deles, né? Então, das duas umas. Ou eles rasgavam a história de Abrão e de Melquisedeque, ou eles tinham que aceitar que realmente Jesus pode ser, sim, rei e sacerdote. Entende? Mas quem que foi esse Melquisedeque? A Bíblia fala bem assim, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abrão, né, de Abraão aqui no caso, né, quando ele regressava da matança dos reis. E esse Melquisedeque abençoou Abrão. E aí entra a questão. Sempre acontece o quê? O maior abençoa o menor, né? Por exemplo, aqui no Brasil existe uma cultura, né? Talvez aqui no estado de São Paulo é menor, né? Mas quem mora talvez no interior do Paraná, no interior de Minas Gerais, né? Essas regiões, né? Talvez na Bahia, então é de praxe, né? Existe o costume de pedir a bênção, né? Talvez muitos daqui foram criados dessa forma. E aí você chega em quem? Você chega nos mais velhos, né? Que são mais importantes que você na genealogia, são mais velhos e você tem que ter respeito, né? Então essa coisa do maior, né? Abençoa o menor, né? Então se pedir a bênção pro vô, pra avó, pro bisavô, bisavó, aí se pedir a bênção, né? Para eles. E aí o que acontece? Se Melquisedeque era mais importante do que Abrão, a ponto de ele abençoar Abrão e Abrão ser submisso a ele, né? Então, de fato, ele era um sacerdote verdadeiro. E, de fato, ele era um sacerdote de Deus, né? Para Abrão reconhecer ele, de fato, ele era um sacerdote de Deus, né? Estava fazendo um serviço a Deus ali. E é o que mais chama atenção. Quando ele chega para abençoar Abrão, ele chega com dois alimentos, com pão e vinho, né? Logicamente, irmãos, esse pão e vinho não era para matar a fome de Abrão ali. Até porque Abrão tinha os seus suprimentos, né? Esse pão e vinho que a Bíblia fala ali, provavelmente era um ritual de bênção. Era um ritual de bênção que o sacerdote fazia junto com a pessoa. O que acontecia? Pelo costume ali, o sacerdote chegava, chamava a pessoa que seria abençoada para comer junto com ele, tanto o pão quanto o vinho. E aí, a hora que eles comiam, eles eram abençoados por Deus, né? Esse era o ritual que existia ali. E aí, irmãos, o que chama atenção é que é o mesmo elemento da Santa Ceia, né? É o mesmo elemento, o pão e o vinho, né? É por isso que os apóstolos ficavam tentando entender quem que era esse Melquisedeque. Aí, irmãos, eu vou colocar aqui para eu poder compartilhar a lousa com os irmãos, para escrever aqui e os irmãos entenderem. Existe, né? Existe entre as pessoas 3 interpretações. Eu vou colocar as 3 principais, né?
as 3 interpretações de quem foi Melquisedeque. Então, vamos colocar aqui, Melquisedeque. Melquisedeque. Então, tem a primeira interpretação é entre os judeus, né? Os judeus, eles quando leem a Bíblia, eles vão interpretar que Melquisedeque, na verdade, era um título, né? Era um título e não um nome. Então, era um título ali. Igual lá na Rússia era Czar, né? Igual no Egito era faraó, não era nome, era um título, né? E aqui no Brasil, né, temos os títulos de conde, visconde, dom, né? Todos esses títulos aí que tinham antigamente, né? Os judeus, eles vão falar que Melquisedeque, na verdade, era outro nome para Sem. Lembra do filho de Noé? Que era o filho de Noé. Então, eles falam que Sem, ele recebeu esse nome de Melquisedeque, esse título, né? De Melquisedeque, que significa rei da justiça, né? Rei da justiça. Então, essa é uma interpretação que é dos judeus, né? Os judeus falam ali que era Sem, o filho de Noé, por isso que Abrão reconheceu ele, né? Por isso que Abrão foi até ele, deu o dízimo do que ele tinha ganho lá na guerra, né? Que era uma forma de ajudar o sacerdote também, né? E outra interpretação, existem os cristãos que falam que Melquisedeque, na verdade, não era uma pessoa real, né? Existe essa interpretação também, né? Não era uma pessoa real, mas era uma manifestação, visível de Cristo. Então existe essa interpretação cristã, né, entre os cristãos, que falam que era uma manifestação visível de Cristo, né? Então, na verdade, não era uma pessoa ali, mas era uma manifestação visível que Abrão viu, né? Só que essa interpretação ela tem alguns problemas, né, irmão? Porque a Bíblia vai falar que ele era rei de uma cidade que realmente existiu, né? Rei de uma cidade chamada Salém. Então, não tem muito sentido, mas a gente respeita, né, a visão de cada um aí. Tem outra interpretação que, né, entre as 3, eu particularmente eu acho a mais provável a terceira, e a primeira pode também ser provável, né? Que era, na verdade, uma pessoa real. Então, foi uma pessoa real, que na verdade ele só representou o papel de Cristo, né? Na verdade é só uma figura, né? Ou seja, algo simbólico, né? É só uma representação, né? Assim, por exemplo, vamos dar vamos ver um exemplo aí. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus é como se fosse o Moisés maior, né? Como se fosse Moisés, existiu Moisés, mas Cristo, ele representa Moisés. Ou seja, da mesma forma que Moisés tirou o povo do Egito, Cristo, né, na figura de linguagem, Cristo também tira nós do pecado e do mundo, como se fosse o Egito. Entendeu? Né? Por exemplo, quando
nós falamos que Cristo é como se fosse Davi. Porque assim como Davi, né, foi rejeitado pelos seus irmãos, mas ungido por Deus, assim Jesus também, né, figurativamente, assim como Davi, foi rejeitado pelos judeus, pela sua família, mas foi ungido com o Espírito Santo por Deus no batismo, quando a pomba desce, né, em forma corpórea, o Espírito Santo desce sobre ele. Entendeu, mais ou menos? É uma representação. Ele foi uma pessoa real, esse Melquisedeque foi uma pessoa real que existiu, mas é uma representação do papel de Cristo, né? Mas alguém vai poder perguntar, mas irmão, mas a Bíblia não fala que Melquisedeque ele não tem pai, ele não tem mãe? Nós acabamos de ler aí em Hebreus capítulo 7. Então, irmãos, na realidade, provavelmente ele teve pai e mãe, mas é que a Bíblia não narra. A Bíblia, lembra que nós já estudamos duas genealogias? Nós já estudamos duas genealogias. Para os judeus, era muito importante manter o registro do pai, da mãe, do vô, da avó e de todo mundo. Lembra que semana passada eu comentei com os irmãos que se a gente for no interior do Brasil, a gente vai ver como que a genealogia é importante. Se você chega numa cidadezinha pequena e fala assim, viu, você conhece o José? Vai ter vários José, né? Lá. E aí alguém fala, mas José de quem? José é casado com a Quitéria? José é filho do Sebastião? José, entendeu? Veja como a genealogia é importante. É que nós aqui, em uma cidade maior, a gente não tem esse costume, né? Mas a gente tem que entender que lá no passado era importante essa genealogia. Então, provavelmente, eu acho mais provável que fosse uma pessoa real que só representou o papel de Cristo. Mas também, né, a interpretação dos judeus que falam que é Sem, né, o filho de Noé, também não está tão fora assim. Então, mas fica aí para os irmãos essas duas interpretações possíveis, né, dessa pessoa aí, Melquisedeque, que a Bíblia vai falar que era rei da justiça, e a cidade que ele governava era Salém, que significa paz. Então ele era rei da justiça e rei da paz, assim como Jesus é também, o rei da justiça e o rei da paz, né? Vamos voltar então lá para o capítulo 14 de Gênesis. Vamos voltar que daí a gente já termina o capítulo 14, tá? Deixa eu interromper aqui. Quem pode ler para nós o versículo 21 até o 24? Gênesis 14, do 21 ao 24. Se alguém puder ajudar a gente, aí a gente já termina o capítulo 14 aí. Ana Irmã Andressa? Eu vou tentar ler com a luz do meu quarto aqui, mas vamos tentar ler. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim a alma e a fazenda. Toma para ti, Abraão. Porém disse o rei de Sodoma, levanta a minha mão, ó Senhor, ó Deus Altíssimo, o produtor do céu e da terra, quem desce um fio até a correria de um sapato, não tomarei coisas algumas de tudo que é teu, para que não diga, eu enriqueci. Abraão salvou tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, ani escovar mares, esse que torne a sua parte. Deus abençoe, irmã. Então, Amém. aqui nós finalizamos o que aconteceu com Abrão aí.
né? Então vimos que Abrão, quando o rei de Sodoma também fica sabendo, ele vai até Abrão, chega lá até Abrão e fala: Abrão, não acredito, você conseguiu, você lutou e você resgatou tudo que a gente tinha, toda a fazenda. Aí ele vai e fala assim: ó, só devolve para mim as almas, as pessoas que você resgatou lá. Não faça deles escravos, né? O resto com a riqueza você pode ficar tudo para você. E o que Abrão falou? Abrão falou assim: olha, na hora ele fala, né? Ele faz um juramento, né? Ele levanta a mão, né? E fala: desde um fio até a correia do sapato, eu não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão. E aí ele fala: ó, a única coisa que eu vou ficar é o que as pessoas que estão comigo comeram. É só essa parte aí, né? Que eles comeram já, né? Então não tem mais como devolver. Só isso só. Não quero mais nada. Então pode ficar com tudo. E eu não quero as pessoas da sua cidade. Eu não quero que eles sejam meus escravos, né? Pode. Eu só libertei mesmo a vocês. Eu não tô querendo me enriquecer à custa de vocês. E aí então, imagine, né? Olha pra gente ver Abrão, né? Que poderia tirar vantagem, não tirou vantagem nisso, né? E aí nós finalizamos então o capítulo 14, né? Capítulo 14. Vamos para a parte das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, irmãos, aí pode levantar a mãozinha sobre esse assunto, né? Ou pode até ser sobre o assunto da semana passada também. Aí se alguém tiver uma pergunta aí, pode levantar a mãozinha. Então vamos para a aplicação pessoal, irmãos. Vamos para a aplicação pessoal, que sempre a gente faz, né, nos encontros bíblicos. Então abrimos aí a parte para as dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida. Como não tem, vamos para a próxima sessão, que é a aplicação pessoal. Como que a gente pode aplicar tudo isso que nós aprendemos, né, irmãos? É legal, é bonito a gente aprender sobre a geografia, a história, o contexto, né? Tudo que nós aprendemos aí, como que era lá no passado, os mapas, né? É muito bom a gente ter esse conhecimento. Mas maiormente é melhor a gente aplicar na nossa vida, né? Aplicar tudo que nós aprendemos aí. Lá no capítulo 14, irmãos, no capítulo 14, do 1, né, em diante, a gente vê ali sobre essa guerra, né? A guerra entre os reis, né, que existe. Irmãos, é interessante como que as pessoas no mundo hoje, elas são, né? Como que as pessoas elas são a ponto de querer tirar proveito de outros, né? Para que ela possa ser beneficiada. Assim era o que os reis estavam fazendo, né? Eles já estavam numa situação boa, mas queria mais e queria mais, né? E às vezes passava por cima de tudo. Veja que como nós lemos aqui, né, a história, eles passavam por cima de qualquer um, irmãos. Qualquer um para poder ter os seus interesses, os seus benefícios, né, assegurados. E o que isso traz de proveito para nós, irmãos? Para a gente evitar esse tipo. Nós somos servos de Deus, nós temos que evitar, irmãos, evitar esse tipo de atitude. Sabe aquela atitude que você sempre quer se dar bem? Que você passa a perna em todo mundo? Que você faz alguns esquemas aí no seu serviço, né? Uns esquemas aí de um lado, de outro. Puxa o tapete de um, puxa o tapete de outro, arma uma cilada para um, arma cilada para outro, para que você possa se beneficiar e você não pensa no outro. Isso é uma atitude de quem não é servo de Deus.
Veja que esses reis aqui eram reis idólatras, reis que não estavam nem aí para o Senhor, né? E essa era a atitude das nações. Jesus, ele fala que nós não podemos ser igual às nações, igual ao mundo, né? Quando Jesus fala assim, olha, vocês têm que ser diferente, vocês são luz do mundo e sal da terra. Quando Cristo fala isso, é sobre isso, irmãos. Nós vimos aí a atitude de Abraão e a atitude dos reis. Veja a diferença gritante entre a atitude de Abraão e a atitude desses reis que queriam a todo custo se beneficiar, nem que fosse para matar os outros, sequestrar um, sequestrar outro. Então, irmãos, vamos aprender isso. Na nossa vida, nós não podemos a todo custo ter sucesso. Então, irmão, irmã que está aqui, que está ouvindo, pegue esse conselho e aplique. Se às vezes no seu serviço, né, alguém pede para você, não, olha, para você ter tal promoção, para você ter tal benefício, você tem que passar a perna nesse, passar a perna naquele, você tem que puxar o tapete desse e puxar o tapete daquele. Isso não é coisa de servo e serva de Deus. E nós temos que nos atentar a isso, irmãos. Porque muitas vezes a gente está tão inserido no mundo, nesse mundo que só fala de ter benefícios. Não, você tem que crescer na vida. Se você não for competitivo, você não vai ter nada. E a gente vive nesse mundo, irmãos. Nesse mundo em que todo mundo atropela todo mundo. E parece que está tudo bem. Mas nós, cristãos, não podemos ser dessa forma, irmãos. Essa competitividade, ela tem limite. Para o servo e a serva de Deus, tem limite. Da mesma forma, também na parte espiritual, irmãos. Também tanto na parte material, no nosso serviço, né? Em outras realidades que vivemos aí, quanto na parte espiritual, né? Às vezes, hoje em dia nós vivemos num mundo que parece que as coisas de Deus viraram igual às coisas materiais, irmãos. Aonde que a gente vai chegar com isso? Onde irmãos que exercem uma liderança, exercem um cargo, faz de tudo para poder passar o outro para trás. Não, porque só eu tenho que fazer isso, porque só eu tenho que atender, porque só eu tenho que fazer... Irmãos, aonde que a gente vai parar com isso? Então, ao mesmo tempo, nós temos que nos policiarmos. Porque o adversário, né? O adversário, ele não brinca em serviço, irmãos. Ele tenta de todo jeito. Se ele não vai tentar no seu serviço, ele vai tentar na sua família. Se ele não vai tentar na sua família, ele vai tentar dentro da igreja. E muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Porque não, nós estamos imunes. Estamos na igreja, estamos imunes. Irmãos, não é verdade, irmãos. O adversário entra também no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que o adversário também ele está nos lugares celestiais também. Então nós temos que vigiar, irmãos. Porque o adversário ele quer isso. Ele quer que sejamos igual esses reis aí. A todo custo, vamos ter lucro, vamos ter isso, vamos ter aquilo. E se esquece dos valores que o Senhor nos ensinou. Glória a Deus. Bendito Deus. Outra parte também, irmãos, que nós vimos, lá no capítulo, no 14, né, no versículo 12, no 13 e 14, né, quando a gente leu que Abrão ficou sabendo que o sobrinho dele foi raptado, foi sequestrado, é uma coisa que eu acho interessante, irmãos. Olha o coração de Abrão, né? Por isso que Deus escolheu Abrão mesmo. Porque o coração de Abrão era muito bom, irmãos. Lembra que Ló tinha feito aquilo, né? Não, vou levar vantagem. Deixa eu escolher o melhor lugar. E o coitado do Abrão ficou, né?
ficou ali com a pior parte, né? Ou seja, o rebanho de Ló já tinha comido todo o pasto lá de Abrão. E daí ele vai para outra região e larga Abrão naquele pasto que já foi usado, né? Já estava escasso. Mas mesmo assim, Abrão aceitou, né? Aceitou sair perdendo. Porque quem confia no Senhor nunca sai perdendo, ainda que leve prejuízo, né? Numa parte e na outra, mas não sai perdendo. E ainda assim, ele podia virar a cara para Ló. Quando alguém falasse, viu, Ló foi preso lá pelos reis, levaram tudo que ele tinha. Qual que podia ser a atitude de Abrão? A atitude natural seria o quê? Bem feito. Bem feito, tá vendo? Ó, ele passou eu para trás, ele não quis se enriquecer, não quis ter vantagem em tudo. Lá, tá vendo? Olha lá, o rei lá levou tudo. Lá, bem feito, ele que se vire agora. Essa seria a atitude natural. Talvez, hoje em dia falando, né? Mas, irmãos, olha a atitude de Abrão. Olha a atitude de um verdadeiro servo de Deus. O que Abrão fez? Não vai ficar assim, não. Eu posso ajudar? Então, enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. E ele foi lá, mesmo correndo risco de os seus escravos, seus servos lá serem mortos, dizimados. Ele falou, não, enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. O Senhor está na minha vida e eu vou lá. E foi, se reuniu lá os 318. Olha pra gente ver, olha a atitude de Abrão, irmãos. Isso não é uma atitude tão bonita, irmãos, que nós devemos ter. Porque outro, na pele de Abrão, ia falar isso. E ainda era capaz de falar assim, nem fale mais desse assunto. Deixa ele pra lá. Olha a atitude de Abrão. Abrão foi lá, não deixou que aquilo que Ló fez com ele mudasse a essência dele. Se Abrão era bom, não é a maldade de Ló, não é a vantagem que Ló, né, ia ganhar, que fez com que Abrão perdesse essa essência. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós deixamos que as atitudes dos outros mudem quem a gente é. Às vezes a gente... eu sei, irmãos, é natural isso. É natural a gente falar isso, né? A gente é de carne e osso. Ninguém está aqui para julgar ninguém, né? Nós estamos aqui aconselhando quem de nós nunca errou, né? Numa fala, numa frase, numa atitude. Todos nós estamos no mesmo barco, irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, nós falamos assim, eu cansei de ser bobo. Eu não vou mais fazer nada para esse, eu não vou fazer mais nada para aquele. Ainda que a gente tenha a condição de ajudar. Eu não vou fazer. A pessoa que se vire, tá vendo? Ela só tá colhendo aí. E às vezes, irmãos, a vida da gente é tão assim, que a gente não pensa igual a Abrão. A gente começa a pensar igual os reis lá, né? Não tá nem aí para a vida do outro, do próximo, né? Então, irmãos, que isso sirva de reflexão para nós. Vamos copiar mais Abrão. Quando a gente estiver numa situação assim, que a gente puder ajudar alguém, vamos parar de falar bem feito e vamos fazer o possível para que nós possamos ajudar. Né? Copiar Abrão. Abrão sim foi um verdadeiro servo de Deus, né? Muitas vezes nós não sabemos servir a Deus de fato, né? Mas está aqui o conselho da Sagrada Escritura para que nós possamos melhorar a cada dia, irmãos. Outra parte também, irmãos, essa parte aí sobre o despojo, né? Que Abrão foi, né? Atrás do sobrinho deles e foi atrás de tudo que eles tinham levado,
né? E embora fosse direito de Abrão pegar tudo para ele, chegar pro rei de Sodoma e falar assim, ó, isso aqui é tudo meu. Eu que fui lá e venci, isso aqui é tudo meu. Não, Abrão não ficou apegado ao bem material. Abrão podia, naturalmente, ele estava no direito dele, irmão. Ele estava no direito dele. Mas nem sempre, irmãos, aquilo que é o direito é aquilo que o servo de Deus deve fazer. Às vezes a gente fala assim, não, mas é meu direito. Esse é meu direito. Mas às vezes isso daí vai de encontro com o que Jesus ensina. Vai de encontro com o que o Senhor nos ensina como servos e servas de Deus. Então, irmãos, antes da gente tomar uma atitude, a gente tem que pensar bem. Será que isso vai agradar a Deus? Irmãos, apegar-se muito aos bens materiais, isso não deixa ninguém saudável. Nenhum crente saudável, irmãos. Às vezes a gente costuma pensar, não, mas o bem material ele não faz mal para ninguém. Realmente, ele não faz mal para ninguém. Mas se apegar muito a eles, irmão, se apegar muito às riquezas, se apegar muito a possuir e correr atrás, não é saudável para o crente. Sabe por quê? Porque a gente acaba se esquecendo das coisas espirituais. A gente, é aquela coisa, irmãos, a gente tem ânimo para acordar cedo e trabalhar e ganhar sustento e fazer uma hora extra e isso e aquilo, mas a gente não tem ânimo para levantar cedo, dobrar o joelho, orar a Deus. A gente não tem o mesmo afinco para pegar a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura, meditar nela. Entendeu, irmãos? Qual que é o ruim para o servo de Deus? É isso. Que ele acaba esquecendo. Ele se esquece. É o que Jesus falou. Não adianta. O que Jesus falou é a pura verdade. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou serve a um ou serve a outro. Irmãos, Abrão, quando ele não se apegou aos bens materiais, ele mostrou isso. Ele mostrou que a dependência dele estava unicamente no Senhor, o Criador do céu e da terra. Outra lição também que nós podemos aprender disso, irmãos, é que quando Abrão, ele vai dar, o rei de Sodoma chega e fala, Abrão, pode ficar com tudo. Ele fala pro rei, olha, eu não vou ficar com nada, tá bom? Pode levar tudo embora, porque depois lá na frente você vai falar que eu enriqueci por causa das suas custas. Porque aí depois lá na frente você vai falar que eu só tenho o que eu tenho por causa que você foi lesado. Então, irmãos, vai aí um conselho para nós, para essa noite. Não sei quem tanto está aqui, não sei o que o irmão, que a irmã está passando, mas, irmãos, tomem cuidado, irmãos. Vigiem, sejam prudentes, para que nós possamos batalhar por nós mesmos. Porque muitas vezes, irmãos, ficamos na mão de um e de outro. Porque é mais fácil, né, irmãos? Tem coisas que é mais fácil. E aí, lá na frente, a gente tem que escutar, muitas vezes, o que a gente não gostaria de escutar, né? Então, se o irmão, se a irmã tiver condição, busca de Deus, ore a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, ficar de favor, muitas vezes ficar dependendo do outro, né? E isso vai até para aqueles que estão, que se casam. Muitas vezes vai para esses que se casam e querem depender tudo quer depender dos pais.
Ah, não, mas eu vou casar, mas, né, o moço, não, eu vou casar, mas meu pai vai dar isso, meu pai vai dar aquilo. Irmãos, nós fomos chamados para nós conquistarmos a nós mesmos, por nós mesmos, com a ajuda de Deus. E depois, irmãos, a gente acaba escutando coisas, né? Olha, você só tem isso por causa disso, porque o ser humano joga na cara, irmãos. O ser humano não é igual ao Senhor. O Senhor dá tudo liberalmente. Agora o ser humano joga na cara. O ser humano faz, ajuda com uma mão e depois ele dá um tabefe com a outra. Então, irmãos, esse conselho aqui, o que aconteceu com Abrão, nós temos que aplicar ele na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, é preferível a gente batalhar para conseguir algo do que ficar dependendo desse e daquele. Irmãos, eu vou contar um testemunho para os irmãos que aconteceu comigo. Uma época da minha vida, isso há tantos anos atrás, isso foi acho que o ano de 2009, irmãos. O ano de 2009, eu precisava alugar uma casa. Na época não tinha uma casa, eu morava de aluguel. E aí eu precisava alugar a casa. E eu fui lá, fiquei procurando esse, aquele, um parente aqui. E você fica procurando várias, né? Você fica no desespero. E aí um dia, irmãos, o Senhor falou na palavra, eu congregando à tarde aqui em Sorocaba, numa igreja no Mascarenhas Camelo. Irmãos, e naquela tarde o Senhor falou bem assim: você quer depender do ser humano e você não pensa em depender de mim, que sou o seu verdadeiro Pai Celestial? Irmãos, quando o Senhor falou aquilo entrou como se fosse uma flecha no meu coração. E aí, irmãos, naquele momento eu parei de ficar mandando mensagem para um. Na época era torpedo que a gente mandava, SMS, né? Não tinha WhatsApp. Parei de ficar mandando mensagem para um e para outro, ligando para um e ligando para outro. Olha, irmãos, não sei aonde vai chegar essa parte aí. Mas, irmãos, a gente tem que depender do Senhor. Abrão enriqueceu, Abrão estava do jeito que estava por causa do Senhor. Foi o Senhor que manobrou tudo na vida dele. Foi o Senhor que ajudou ele lá na guerra, lá com esses reis aqui. Foi o Senhor. Não foi o rei de Sodoma. O rei de Sodoma estava lá no betume, caído lá no piche, lá, todo grudento. É interessante, irmãos? Interessante. A hora que Abraão está lá todo, né, vitorioso, aí chega o rei de Sodoma. Ah, viu? Pode ficar com tudo aí. Mas Abrão foi sábio. Abrão, não quero depender nada de você. Eu vou depender só daquele, o possuidor do céu e da terra. Então, irmãos, aceita esse conselho. É o conselho, a aplicação pessoal da palavra. É esse, hoje, desta noite. Para que nós possamos depender mais do Senhor e menos do ser humano. Irmãos, porque o Senhor, se o Senhor te ajudar, o Senhor nunca vai lançar no teu rosto. O Senhor é aquele que muitas vezes a gente é até ingrato com o Senhor, mas o Senhor não joga no nosso rosto. O Senhor é amor. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos copiar Abrão mais uma vez. Olha quantas coisas, né, que Abrão deixou para nós aqui. E a próxima semana, irmãos, vamos continuar, vamos para o capítulo 15 de Gênesis, tá bom? No capítulo 15, semana que vem, faremos o nosso encontro bíblico na quinta-feira, né, às 20 horas. Então, na quinta-feira, e vamos falar aí da aliança que Deus fez, o pacto que Deus fez com Abrão, né? Então, vamos estudar o capítulo 15, né? Por enquanto, irmãos, estamos fazendo só um capítulo por vez, porque a história de Abrão realmente tem muita coisa para a gente tirar de lição, né? Tem os mapas aí, né? Todas essas coisas que nós mostramos para os irmãos.
Então, irmãos, semana que vem já prepara a sua Bíblia, leia aí o capítulo 15, tá bom, irmãos? Que a gente vai ter esse encontro bíblico novamente. Deus abençoe, meus irmãos. Agora nós vamos agradecer a Deus, né?